Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Roberta Azevedo, geóloga, trabalho com gestão de processos minerários numa empresa multinacional e hoje vou falar com vocês, apresentar para vocês um projeto técnico de guia de utilização. Mas para eu apresentar um projeto técnico, a gente vai ter que entrar nas normas que regulam a forma de elaborar um projeto técnico relacionado ao pedido de guia de utilização. Então, vamos lá? Aqui eu separei tudo que a gente vai abordar de forma um pouco mais detalhada para vocês terem uma noção da relevância deste assunto. Então, igual eu falei, eu vou ter que abordar os aspectos gerais das normas, vou falar com vocês em que momento do processo minerário a gente pode solicitar uma guia de utilização. Vou apresentar alguns exemplos de justificativa do pedido de guia de utilização, não só os exemplos que estão dispostos na Portaria 155 de 2016, mas alguns exemplos práticos do dia a dia para vocês melhorarem o pedido de justificativa de vocês. Vou apresentar também a questão das substâncias minerais que são previstas lá no anexo 4 da Portaria 155 de 2016. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Não vou conseguir falar de todas as substâncias. Eu não vou falar também detalhadamente das substâncias, mas vou dar uma visão geral para vocês. Esse tópico de modelos dos elementos para instruir o pedido eu considero mais importante. Então, se vocês quiserem pular o vídeo até esse momento do tópico dos modelos, não deixem de assistir essa parte, porque vai ser bem prático mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente elabora um relatório técnico, o que tem que conter nesse relatório, como é feito o plano de detalhe, como é feito o plano de situação, como são os arquivos que eu coloco no protocolo digital para esse meu pedido de guia de utilização. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês de forma bem detalhada, baseada no projeto que eu fiz em julho de 2020. Eu vou falar sobre o protocolo do pedido via protocolo digital, os documentos que tem que conter e como que vocês têm que fazer esse protocolo. Vou comentar também sobre a questão da análise de decisão da Agência Nacional de Mineração, sobre o parecer favorável ou não à emissão de guia de utilização. Vou mostrar para vocês como é de fato um documento de guia de utilização, como visualmente, como a ANM libera isso para os titulares, e um extrato de uma publicação do Diário Oficial da União real sobre a emissão de uma guia de utilização. E, por fim, vou apresentar as obrigações para vocês manterem a guia de utilização após a outorga e também mostrar os itens relacionados ao pedido de prorrogação da guia de utilização. Vou começar falando para vocês sobre os aspectos gerais das normas, começando pelo Código de Mineração, Decreto 227 de 67. Lá no seu artigo 22, parágrafo 2º, ele dispõe sobre a excepcionalidade do pedido de extração antes da concessão de lavra por meio da guia de utilização. Esse mesmo texto ele vai ser repetido e um pouco melhorado, digamos assim, no artigo 24 do Decreto 9.406 de 2018, que é o novo que é o regulamento do Código de Mineração. Eu ia falar novo regulamento, mas enfim, é o regulamento do Código de Mineração. E aqui neste vídeo eu vou apresentar principalmente os artigos da Portaria 155 de 2016, que já foi alterado pela resolução número 37 de 2020. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é o que tem de mais atualizado hoje relacionado a um pedido de guia de utilização. E, como eu falei, a gente vai se ater à Portaria 155 de 2016, principalmente ao que dispõe dos artigos 102 ao artigo 122, que eles disciplinam a emissão de guia de utilização. Então, aqui tem 10 tópicos que foram separados de acordo com o assunto que vocês vão encontrar dessa mesma forma lá na portaria, tá dividido dessa forma. Então, a gente vai começar com o artigo 102, que vai apresentar hipóteses de excepcionalidade de emissão de guia de utilização. Depois tem o artigo 103, que vai falar a questão das substâncias e quantidades. O artigo 104, que é o requerimento de fato, é o seu pedido, quais são os documentos obrigatórios para você solicitar uma guia de utilização. Dos artigos 105 ao 109, tem a questão da análise e decisão da Agência Nacional de Mineração, como isso é feito, No artigo 110, ele vai falar sobre a emissão da guia de utilização. Os artigos 111 e 112 vão comentar a questão do prazo da validade de guia de utilização.
Dos artigos 113 ao 116, vocês vão encontrar o que diz respeito à suspensão e extinção da guia de utilização. O artigo 117, as obrigações do titular. O artigo 118 e 119, o inadimplemento das obrigações, no caso, é o descumprimento daquilo que é obrigação para manter a sua guia de utilização. E dos artigos 120 ao 122, vamos encontrar os aspectos necessários, os documentos necessários para o pedido de prorrogação da guia de utilização, como deve ser feito esse pedido de prorrogação. E quando solicitar a guia de utilização? Em qual fase do processo minerário é possível solicitar a guia de utilização? Porque isso geralmente fica muito confuso, né? A gente sabe que é antes da concessão de lavra. Ok, mas eu posso solicitar quando eu tenho um alvará de pesquisa? Eu posso solicitar quando eu já apresentei meu relatório final de pesquisa, o meu relatório parcial de pesquisa solicitando prorrogação? Eu posso pedir uma guia de utilização quando eu já apresentei o meu requerimento de lavra com o meu plano de aproveitamento econômico e demais documentos, mas eu ainda não tenho a concessão de lavra? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Conforme a gente já discutiu, eu já mostrei para vocês, o pedido de guia de utilização ele é anterior à outorga da concessão de lavra. E no artigo 24 do Decreto 9.406 de 2018, Regulamento do Código de Mineração, é admitida em caráter excepcional a extração de substâncias minerais em área titulada anteriormente à outorga da concessão de lavra por meio de autorização prévia da ANM, observada a legislação ambiental pertinente. Então, se é antes da concessão de lavra, existem 3 momentos que a gente pode fazer isso. Durante a vigência do alvará de pesquisa, você pode pedir, até se seu alvará de pesquisa foi publicado hoje, amanhã, você pode entrar com pedido de guia de utilização. Você pode pedir também durante a vigência desse alvará, não precisa ser hoje, mas assim, daqui a 1 ano você começou a fazer as pesquisas e você quer começar a fazer alguns ensaios industriais para ver como é que o mercado recebe o seu minério, como é que fica a questão do beneficiamento do seu minério que você encontrou nessas pesquisas. Então, você também pode fazer um pedido de guia de utilização depois de 1, 2 anos executando sua pesquisa mineral, dependendo da validade do seu alvará também. Você pode fazer um pedido com o relatório final de pesquisa apresentado. Só que o que acontece? Você apresentou o seu relatório final de pesquisa ou seu relatório parcial também, tá? A gente não coloquei aqui, mas você pode fazer esse pedido se você tiver um relatório parcial pedindo prorrogação de alvará. Então, se você apresentar sua guia de utilização nessa fase que existe um relatório de pesquisa, o que acontece? A sua guia de utilização ela fica condicionada, digamos, à aprovação ou não do relatório. Então, corre um risco muito grande nessa fase de, por exemplo, você pediu a prorrogação do seu alvará de pesquisa e você entrou com o pedido de guia de utilização. Supondo que a ANM liberou a sua guia de utilização e depois ela analisou o relatório de pesquisa, o relatório parcial, e ela negou esse relatório parcial. Então, automaticamente, a sua guia de utilização vai ser suspensa. Então, o ideal, na verdade, o que os próprios técnicos da ANM fazem para minimizar esse risco é aprovar o relatório de pesquisa pendente para depois emitir a guia de utilização. Então, você pode sim fazer um pedido de guia quando já existe um relatório apresentado sem estar aprovado, mas lembrando que a sua guia de utilização fica condicionada a essa aprovação. Então, é melhor que esse relatório já esteja aprovado para você fazer o pedido de guia, para não correr esse risco de não obter a sua guia de utilização. Ou então dela ser suspensa no meio do caminho, né? E a fase que eu considero assim, a melhor para você fazer o pedido de guia de utilização é durante o requerimento de lavra, que daí você já fez suas pesquisas minerais e agora você está mais do que seguro que está na hora de ver a viabilidade técnica e econômica da sua substância mineral, como é que o mercado vai receber, como é que você vai, como titular, como minerador, organizar a sua mineração em termos de beneficiamento, de venda e tudo mais. Então, eu considero uma fase ideal para você fazer o pedido de guia de utilização é na fase de requerimento de lavra. Mas o alvará de pesquisa é válido também. Quando existe relatório apresentado, você também pode fazer esse pedido. Então, na fase de requerimento de lavra, você já apresentou o seu plano de aproveitamento econômico, você já fez as suas pesquisas minerais, então você pode
pedir a sua guia de utilização, porque às vezes você fez o seu pedido de concessão de lavra, você entrou com o seu pedido de requerimento de lavra, e o que acontece? Já tem anos que não foi nem analisado o seu plano de aproveitamento econômico. Então, isso acaba sendo um prejuízo até para o próprio minerador. Então, ele quer começar a obter algum dinheiro, né? Vamos ser bem claros, para poder dar prosseguimento ao desenvolvimento do seu projeto. E aqui eu trouxe para vocês os exemplos de justificativa de pedido de guia de utilização. Uma coisa que é muito importante, vocês têm que fazer a justificação desse pedido com base nas hipóteses de excepcionalidade dispostas no artigo 102 da Portaria 155 de 2016. Então, existem essas 3 hipóteses aqui, dos 3 incisos desse artigo 102. E essas hipóteses aqui eu falei com vocês já um pouquinho nos slides anteriores. Então, a questão do inciso 3, por exemplo, o minerador pode ter necessidade de começar a comercializar essa substância até para melhorar o investimento no seu projeto, porque até então ele só gastou dinheiro, né, ainda não deu retorno nenhum, e ainda não teve uma resposta da ANM quanto à outorga da sua concessão, e às vezes ele está há anos esperando por isso. Então, o caminho seria sim um pedido de guia de utilização. A questão dos ensaios industriais e a questão do beneficiamento também, você consegue justificar pelo inciso 2, e a aferição de viabilidade técnica e econômica da lavra de substância no mercado internacional e o internacional. Isso é para vocês, o minerador, chegar à conclusão de como é que o mercado está recebendo o seu produto. Aqui vai gerar um minério, provavelmente vai ter algum processo de beneficiamento e tudo mais, e ele quer começar a experimentar isso no mercado, para ver se de fato o seu projeto tem viabilidade. Aqui eu vou mostrar para vocês outros exemplos para complementar a justificativa do pedido de guia de utilização, que vocês vão utilizar os incisos do slide anterior e vocês podem utilizar os argumentos também. Um dos principais deles eu coloquei aqui, mas é claro que é muito mais abrangente, tá, gente? Não é para vocês se reterem a isso, cada situação é uma situação. Eu coloquei essas que foram situações que eu já presenciei até hoje, que eu já vivenciei até hoje. Então, por exemplo, o plano de aproveitamento econômico está sem análise há muitos anos. Então, você pode utilizar esse fator, até porque por conta da ANM, por exemplo, ainda não teve resposta quanto à sua concessão de lavra. Então, você pode sim utilizar isso como argumento para o seu pedido de guia de utilização. A questão da área ser estratégica para o negócio. Por exemplo, você está há anos dando manutenção no seu processo minerário direitinho, cobrando também a Agência Nacional de Mineração. E agora chegou um ponto que a sua área é extremamente importante para continuar a jazida do seu projeto, por exemplo, para a expansão da jazida do seu projeto, por exemplo. Então, precisa daquilo até para a sustentação do projeto como um todo. E esse área estratégica para o negócio está meio que correlacionada, por exemplo, à extensão de um corpo mineralizado. Por exemplo, você tem um processo minerário que existe um corpo mineralizado que abrange 2 processos minerários. Um deles está na fase de concessão de lavra e o outro está na fase de requerimento de lavra. Aí você quer expandir o seu corpo de minério para o outro processo minerário que ainda está na fase de requerimento de lavra. Então, isso é um fator determinante até para a sustentabilidade do negócio. Como é que você vai fazer isso se você não conseguir, se você não tem autorização para lavrar? Então, e você também não tem nem prazo da própria ANM para poder liberar sua concessão de lavra. Então, o ideal é você entrar com um pedido de guia de utilização para suprir essa necessidade que você precisa imediatamente. Na fase de alvará de pesquisa, é a mesma coisa. Você tem lá um relatório final de pesquisa, um relatório parcial de pesquisa, que até hoje não foi aprovado, então você não consegue dar entrada no seu requerimento de lavra, você não consegue pedir a concessão de lavra. Então, você pode fazer um pedido de guia de utilização para poder forçar até a própria agência a analisar o seu relatório que já está parado há muito tempo. E na fase de alvará de pesquisa, vocês conseguem extrair as substâncias minerais para análise em ensaios industriais, que está prevista lá em um dos incisos, no inciso 2 do artigo 102 da Portaria 155, como um dos aspectos da excepcionalidade. Aqui eu trouxe para vocês
o modelo de requerimento justificativo. Vocês vão ver mais lá na frente que este é um documento obrigatório também para se protocolar no pedido de guia de utilização. Ele vai ser um resumo do que você vai apresentar na declaração de justificativa técnica e econômica. E ele é bem simples. O que vocês vão ver, vai direcionar para o gerente regional, vai colocar o número do processo minerário, o número único do processo minerário, esse maior, vai colocar no assunto solicita guia de utilização, os dados da empresa ou da pessoa física, a questão do histórico do processo minerário. Gente, isso é importante, por quê? Porque você já está facilitando, antecipando o trabalho do servidor da ANM para analisar o seu processo, porque ele vai se concentrar nesse seu pedido de guia. Então, se você já colocar um histórico do processo minerário, ele já não tem mais que perder tempo para olhar os documentos anteriores, já que você já colocou aqui o histórico bem detalhado. O bem detalhado que eu falo, por exemplo, você está na fase de requerimento de lavra, e já está dando a manutenção correta, apresentou a sua licença ambiental, então todos esses fatos mais relevantes você vai colocar, tá? Não precisa colocar todos os eventos. Mas, por exemplo, você apresentou já um PAI, já apresentou um relatório de reavaliação de reservas e um novo plano de aproveitamento econômico e a sua licença ambiental. Aí você vai colocando tudo isso, que são aspectos relevantes do histórico do seu processo. A partir do que você apresentou já a sua licença ambiental, então você também pode fazer um histórico dessa sua licença ambiental, né? Quando que ela foi apresentada, o que está descrito nela e tudo mais. E o item 3 eu coloquei aqui argumentos para solicitar guia de utilização com base, e aí vocês podem citar algum dos incisos, dos 3 incisos do artigo 102. Aí aqui eu citei 2, o inciso 1 e o inciso 2. E na fundamentação vocês explicam direitinho onde é que está descrito isso, né, a excepcionalidade do pedido de guia de utilização, citam as normas e tudo mais, citam os incisos novamente, o que é permitido. E tentem jogar o pedido de vocês para ficar cada vez mais próximo de uma justificativa aceitável do que está dentro da norma. Aqui no requerimento, nossa, tá com problema minha tela. No requerimento, vocês vão colocar os documentos que vocês vão apresentar, que vão ser os mesmos documentos que vão estar previstos lá na portaria 104. Então, vocês só vão detalhar aqui o que vocês estão apresentando, que aí o servidor que vai analisar o processo já vai saber o que vocês apresentaram. Então, aqui eu detalhei a questão da declaração com justificativa técnica e econômica, as plantas de situação, eu citei todas que foram apresentadas e a escala de cada uma, prova de recolhimento de emolumentos, os documentos complementares que foram apresentados. Aí vocês vão ver aqui que nos documentos complementares tem a anotação de responsabilidade técnica RT, tem a carteira do profissional, não é obrigatório, mas eu gosto de apresentar. Tem a licença de operação que foi apresentada. No caso nosso, teve autorização de expressão vegetal também, que a gente apresentou. Os arquivos vetoriais, o programa de controle médico de saúde ocupacional, o programa de gerenciamento de resíduos, o PRAD, o plano de fechamento de mina, as plantas de detalhe, falei, especifiquei cada uma que foi apresentada. E só para especificar aqui melhor para vocês, o PCMSO e o PGR, por exemplo, eles podem ser colocados de forma mais resumida aqui na declaração com justificativa técnica e econômica. Eles foram apresentados aqui de forma integral, mas nesse projeto específico eu também citei eles aqui na declaração. E por fim, vocês vão finalizar o pedido de vocês. Por exemplo, diante do exposto, em consonância com o artigo 24, aí vai citando a portaria. Aí que essa parte é uma das mais importantes, que vocês vão citar quanto a quantidade de minério que vai ser extraída que vocês desejam extrair por mês ou por ano, né? E especificar a substância que vocês estão pedindo também, além do prazo, no caso de quanto tempo vocês querem. A guia de utilização é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, então isso vocês têm que deixar bem claro e eu aconselho deixar logo no requerimento. Porque, como eu falei, ele é um resumo do pedido geral lá na declaração, que vocês vão apresentar todos os aspectos técnicos e econômicos.
E aqui vocês assinam, ou o representante legal, o titular, assina esse requerimento e vai protocolar depois. Eu vou mostrar depois como é que é a questão do protocolo. Aqui eu vou mostrar para vocês a questão das substâncias minerais, conforme está disposto lá no anexo 4 da portaria 155 de 2016. Eu não vou falar para vocês substância por substância, quantidade e tudo mais. Eu vou dar uma visão bem geral e eu vou discutir com vocês um aspecto que eu considero bem relevante, que é muito discutido, mas que as pessoas ainda ficam com muita dúvida em relação a isso. Então, eu vou até falar com base numa experiência que eu tive recente que deu certo. Então, aqui, a gente tem o artigo 103, que dispõe: a guia de utilização será emitida para as substâncias minerais constantes da tabela do anexo 4, observadas as quantidades máximas nela especificadas. O que acontece aqui? Existe essa tabela que está lá no anexo da portaria, e aqui, se vocês olharem, tem escrito cada substância mineral, tem a quantidade por ano e a quantidade é em toneladas. E esse parágrafo único deste mesmo artigo, olha o que ele diz: a critério da diretoria colegiada da ANM, poderá ser concedida guia de utilização para outras substâncias não relacionadas na tabela de que trata o caput. Então, é possível solicitar outras substâncias que vocês não encontrarem nessa tabela aqui? Sim, mas vai depender de análise e aprovação da diretoria colegiada. Então, vocês têm o risco de ser aprovado ou não. Mas eu acho que, sim, na prática geral, se vocês elaborarem um bom pedido, é possível, sim, obter essa aprovação de uma substância que não esteja caracterizada nesse anexo. E eu venho agora com uma pergunta para vocês. É possível solicitar os volumes maiores do que está disposto lá na tabela do anexo 4? E a resposta é sim. Tem previsão no parágrafo 2º do artigo 105. Para os requerimentos de guia de utilização que atenderem os requisitos estabelecidos pelo caput deste artigo, porém com pedidos em volumes acima do permitido na tabela do anexo 4, o servidor responsável sugerirá em parecer técnico a adequação dos volumes máximos a serem extraídos, encaminhando-se em seguida o processo à autoridade competente para decisão e publicação. Então, o que acontece? Nesse parágrafo aqui gera um pouco de confusão, porque fica meio que a dúvida: quem é que vai fazer a adequação desses volumes máximos solicitados? É o próprio minerador que fez o pedido ou é o servidor? Então, a resposta que eu tenho para vocês é que é o servidor, que a gente passou por essa situação recentemente. A gente fez aqui, passou por todo esse fluxograma. A gente fez o nosso pedido de guia de utilização com todos os documentos necessários, instruiu ele de forma adequada. O nosso pedido foi analisado primeiramente pela DIFAM, que é a Divisão de Fiscalização do Aproveitamento Mineral. A DIFAM emitiu um parecer técnico falando que todos os documentos tinham sido apresentados de forma correta, que a gente tinha solicitado volumes maiores do que os dispostos lá no anexo 4. Então, eles passaram esse processo para frente, porque não seria aprovado somente pela gerência regional. Então, esse processo saiu da DIFAM, foi também objeto de análise da DIREM, que é a Divisão de Pesquisas e Recursos Minerais, isso na mesma gerência regional, passou para o gerente regional. O gerente regional acatou o pedido dessas outras duas divisões e mandou para a Superintendência de Produção Mineral em Brasília. Posterior, quando a superintendência recebeu, ela mandou para a gerência de pesquisa mineral, também em Brasília, que emitiu uma nota técnica também favorável para a emissão da guia de utilização. Então, vocês viram, a gente começou aqui na gerência regional e foi parar em Brasília. Por que isso? Porque a gente pediu volumes maiores do que é permitido pela portaria 155 de 2016. Então, aqui gerou um parecer técnico e aqui gerou uma nota técnica, ambos favoráveis. E o curioso nesse processo específico é que aqui a gente pediu um ano, aqui no nosso requerimento a gente pediu um ano da guia de utilização. Aqui o técnico analisou e foi favorável, pedido de um ano. E aqui a gerência de pesquisa mineral, ela deu 2 anos, porque ela considerou que 2 anos seria um tempo melhor para poder emitir a concessão de lavra. Que de fato a gente sabe que talvez em um ano a gente não consiga, né? E por fim, depois dessa nota técnica, teve a publicação no Diário Oficial da União. A guia de utilização foi emitida e foi publicada no Diário Oficial da União.
E aqui eu vou começar a mostrar para vocês os modelos dos elementos para instruir o pedido de guia de utilização. Tudo que está previsto no artigo 104, eu vou detalhar aqui com vocês. Vocês viram que no slide anterior eu falei do artigo 105, porque como a gente estava falando das substâncias, eu antecipei ele um pouco para a gente melhor fazer uma interpretação melhor do que a gente encontraria na norma para poder justificar a questão dos volumes e das substâncias que não estão dispostas na tabela do anexo 4. Então, aqui nos modelos, eu vou mostrar para vocês a declaração com justificativa técnica econômica, a indicação de substância mineral e prazo, mapas, plantas, fotografias e imagens, os emolumentos, os dados vetoriais digitais. Isso aqui são todos os documentos que são obrigatórios, que estão previstos aqui no artigo 104. Então, eu vou detalhar cada um deles com vocês. Primeiramente, a justificativa técnica e econômica. Lá no inciso 1º do artigo 104, a gente vai ter como é que deve ser, o que deve conter nessa justificativa técnica econômica. Então, ela vai ter que ser assinada por um profissional legalmente habilitado. Então, lá na frente eu mostrei para vocês que eu citei que a gente tem que ter a anotação de responsabilidade técnica, né, para poder, do técnico que foi responsável por assinar a justificativa técnica. Vai ter que descrever na justificativa os depósitos potencialmente existentes ou passíveis de estimativa, a extensão das respectivas áreas das operações de decapeamento, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento, se for o caso, sistema de disposição de materiais, medidas de controle ambiental, reabilitação da área minerada e as de proteção à saúde e segurança do trabalhador. E aqui eu trouxe o inciso 2, que ele fala a questão da indicação da quantidade de cada substância mineral a ser extraída, mas vocês já vão colocar essa informação na declaração da justificativa técnica e econômica, porque não tem por que vocês fazerem um documento só com isso, né? Então, não tem nenhum problema vocês já agregarem essas informações num trabalho só, num documento só. E também, além da questão da substância, vocês falam o prazo que vocês desejam para a guia de utilização. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um modelo de um relatório com os principais aspectos que devem ser apresentados, tá? Não é um relatório completo, porque eu não tenho como mostrar isso para vocês com todas as informações detalhadas, mas digamos que tem as informações principais que vocês podem utilizar para montar o relatório de vocês, tá? Então, aqui tem uma capinha, ele tá bem simples. Tem uma capa com o título, justificativa técnica econômica, que vocês colocam no do processo, o titular, a área em hectares, a substância, o município, estado, mês, um ano. Então, aqui vocês já dão uma visão geral do processo minerário de vocês. E aqui vocês já podem colocar o nome do responsável técnico, se é engenheiro de minas, geólogo, CREA, coloca assinatura também. E a gente segue para o relatório em si. No sumário, o sumário já é bem específico com tudo que a gente vai encontrar. Aqui eu fiz um cabeçalho também, né, colocando o número do processo minerário, só para, quanto mais organizado, né, melhor, até para os próprios servidores analisarem o pedido de vocês. Então, aqui eu vou passar bem rápido, porque a gente vai ver detalhadamente cada um desses tópicos a seguir. Então, olha, coloquei primeiro um resumo, e aqui no resumo é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês já colocarem um histórico do processo minerário de vocês, vai ser excelente para o servidor, que ele já vai perder menos tempo analisando os documentos anteriormente. Então, já vai encontrar aqui o histórico do processo minerário. E aqui vocês também já introduzem o motivo do pedido da guia de utilização. Coloquem toda a questão da argumentação, também da fundamentação, escrevam o artigo 24 e tudo mais. Aí já coloquem aqui, ó, a substância que vocês querem pedir a guia de utilização, a quantidade de toneladas que vocês querem pedir. Aqui eu coloquei por mês, mas o ideal é por ano mesmo. Inicialmente, durante períodos de 3 anos ou até a outorga de concessão de lavra. Isso é um exemplo, tá? Justificativa técnica e econômica de fato. Aqui é onde entram os aspectos técnicos do pedido de guia de utilização para a viabilidade do empreendimento, por exemplo. Então, aqui vocês vão colocar
por que vocês querem essa guia de utilização, colocar todos os aspectos técnicos. Lembram, né, do exemplo que eu citei para vocês? A gente tinha um processo, uma fase e outro no outro, então a gente explicou os dois processos minerários, a fase dos dois, por que um precisa do outro, porque a extensão do corpo mineralizado e tudo mais. Então, vocês podem utilizar esse tipo de descrição aqui. Colocar figura, gente, é essencial durante todo esse relatóriozinho. Então, aqui, ó, a primeira figura já é um mapa com a identificação das jazidas conhecidas. Se eu estou falando aqui de um corpo mineralizado, que eu conheço e tudo mais, então já coloquem um mapa para o servidor analisar sobre a importância das jazidas de vocês. Então, vocês têm que deixar bem claro durante todo o pedido de vocês a importância econômica dessa jazida, né? Então, quanto mais informações vocês derem, melhor. Aí aqui já coloquei também a questão dos custos variáveis para o período de 3 anos, que é o período que eu estou pedindo para a guia de utilização. As premissas e taxas fixas estimadas para 3 anos. Isso aqui, gente, já é questão de operação mesmo, né? Você está solicitando uma guia de utilização, então você não pode esquecer de citar todas essas informações aqui. Elas não estão específicas de forma muito clara, mas é isso aqui que geralmente os servidores solicitam quando a gente faz um pedido para extração. Então, vocês coloquem já por meio de quadros, por meio de tabelas, a estimação de custos variáveis, do ciclo de operação estimado. O ciclo de operação estimado é como se fosse a quantidade de minério que vocês vão extrair, que será extraída, quanto que isso vai custar, durante quanto tempo, aí vocês vão especificando todas essas informações. Especificando também essa questão de ciclo de operação, vocês podem colocar todos os fatores atrelados ao custo dessa operação. Tudo, gente, quando eu falo tudo, é tudo. Vocês colocam os impostos, CEFEM, questão de transporte, tudo mesmo vocês conseguem colocar nesse ciclo de operação. O ciclo de caixa estimado para 3 anos, então, quanto que é previsto vocês gastarem durante esses 3 anos que vocês terão a guia de utilização para o projeto de vocês, uma sinopse financeira, a CEFEM estimada para os 3 anos, que isso é muito importante. Você tem a guia de utilização, você vai ter que, vai vender, né, o material, você vai ter que gerar a CEFEM todo mês, a TFRM e os impostos sobre resultados e alíquotas. Então, a questão de todos os impostos, né, sobre aquele, além da CEFEM, né, vocês colocam também um quadrinho com a estimação dos impostos que que o empreendimento irá pagar durante o período de vigência da guia de utilização. Os custos previstos para o PRAD, isso não é obrigatório, tá? A gente colocou isso aqui porque a gente já tinha. Então, a gente colocou isso, o custo previsto para o PRAD, porque isso também já é a questão lá da reabilitação da área. Então, a gente faz por meio de plano de recuperação de área degradada. Então, a gente já tem que ter um custo previsto para isso. Eu vou minerar, mas eu vou recuperar e eu tenho dinheiro para fazer essa recuperação. Tenho que comprovar isso também. É ideal, né, que eu comprove isso. E os investimentos previstos. Os investimentos aí já abrangem muita coisa. Investimento em mão de obra, investimento em equipamento, investimento até em novas pesquisas, em sondagens e etc. Aqui no capítulo 2, vocês colocam os depósitos existentes. Com um resumo das reservas do processo minerário, vocês lembram que lá na frente a gente mostrou, né, um mapa com todas as jazidas. E aqui vocês fazem um resumo das reservas. Faz um quadrinho, né, coloca o nome do corpo, coloca a quantidade que foi estimada para aquele corpo de minério, coloca quantos anos aquilo vai ser explorado e tudo. Mas assim, lembrando que vocês podem até colocar a estimativa toda do corpo de minério, mas a guia de utilização de vocês, o ideal é que ela esteja concentrada, por exemplo, nos 3 anos, né, que vocês estão pedindo. O sequenciamento de preliminar total, o ideal é vocês, além de apresentar no sequenciamento, descrever esse sequenciamento para ficar bem claro. Então, como é que seria esse sequenciamento? É uma tabela, quem é da área, quem é engenheiro, acho que já
está mais acostumado a isso, mas nós geólogos, eu pelo menos estou aprendendo muita coisa agora, essa questão de sequenciamento e tudo mais. Então, o sequenciamento, dependendo de como é a sua lavra, você vai colocar qual é a previsão ao longo dos anos, por exemplo, onde vai ser a sua frente de lavra, quanto que você vai extrair naquela frente de lavra, entendeu? Dependendo da maneira como é que você extrai. Por exemplo, você pode fazer uma extração por tiras, você pode fazer uma extração por detonações de bancos. Então, você vai dizendo onde é que vai ocorrer aquele avanço e quanto é que está previsto para ser retirado de minério em cada avanço desse. E coloquem figuras. Figuras, gente, são sempre muito importantes. Figuras para falar são os mapas. Já pode colocar também um mapa desse sequenciamento. Por exemplo, por tiras, vocês conseguem desenhar um mapa direitinho, colocando as tiras dentro do corpo mineralizado e atribuindo anos de extração para cada tira também. Isso é bem interessante, deixa o trabalho de vocês mais completo. No capítulo 3, a gente vai ter a questão das operações de decapeamento, desmonte, carregamento, transporte e beneficiamento. Esse aqui é um item obrigatório e ele é bem importante para o projeto. Então, aqui eu coloquei descrever o fluxo das operações. Desculpa. Por exemplo, desde lá o decapeamento, aí depois o desmonte, carregamento, depois vai para a fase de transporte até chegar o beneficiamento. Então, vocês vão descrevendo cada um desses e tentem mostrar através de uma figura ou de um fluxograma mesmo como é que ocorre essa operação na vida real, né? Como é que vocês fazem o desmonte? É com máquina? É com explosivo? Então, vão detalhando cada coisinha dessa. Como é que é feito o carregamento? Como é que é esse transporte? Entendeu? E o beneficiamento? Aí o beneficiamento envolve muitos processos químicos, envolve só processos físicos. Coloquem todas essas informações que elas são super relevantes. Nossa, acho que eu passei sem querer. Mudei sem querer aqui, desculpa. A gente parou aqui no item 3. E aqui, ó, até coloquei também, descrever cada etapa, por exemplo, decapeamento, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento. Igual eu falei, dependendo de como é o beneficiamento de vocês, também vale a pena colocar um fluxograma do processo de beneficiamento, né? Às vezes o processo é bem longo, às vezes não, até se ele for simples mesmo, vocês coloquem um fluxograma de forma bem simplificada desse processo de beneficiamento. O ideal, gente, é ter o texto, sim, lógico, explicando cada coisa, principalmente dessas etapas aqui. Mas se vocês tiverem figuras, fluxogramas, mapas para enriquecer o trabalho, é bem importante, porque uma coisa visual, o entendimento é muito mais fácil. Aqui no capítulo 4, eu coloquei as medidas de controle ambiental. Aí aqui não é obrigatório vocês colocarem todas essas que eu coloquei, vocês podem fazer uma coisa bem geral mesmo, mas assim, eu coloquei tudo isso porque é o que a gente tem hoje, né? De fato, esses programas existem, esses programas de monitoramento. Então, eu coloquei todos eles aqui no projetinho. E quanto mais coisas vocês tiverem também com medida de controle ambiental, mais positivo é para o projeto de vocês. Sempre lembrem, gente, quando vocês forem fazer um relatório, abrindo parênteses aqui, quando vocês forem fazer qualquer relatório, lembrem de escrever da forma que vocês quisessem que estivessem escrevendo para vocês. Então, quantos relatórios vocês já revisaram, por exemplo, sei lá, de uma empresa de consultoria, ou se vocês já trabalharam em algum órgão do governo, quantos relatórios vocês revisaram e vocês já viram, poxa, podia ter vindo melhor. Então, peguem esse sentimento de vocês e coloquem na hora que vocês forem elaborar um relatório. Vocês vão ver a qualidade do relatório que vai sair de vocês, que vai ser muito melhor, que vocês têm que se colocar também no lugar da pessoa que vai analisar. Vocês conhecem o projeto, mas a pessoa não conhece, às vezes ela nunca nem foi na área, né? Então, quanto mais detalhes vocês derem, mais ilustrações, mais mapas, mais fluxogramas, melhor para a análise do pedido de vocês. Então, voltando, fechei parênteses, voltei para o capítulo 4. As medidas de controle ambiental que vocês podem apresentar, o plano de controle ambiental, e citando cada um desses planos, né? No caso aqui, a gente colocou os principais programas, por exemplo, programa de gestão de uso de recursos hídricos. Aí aqui, ó, como figuras que a gente colocou no relatório, coloquei o número da outorga de água,
o mapa da localização dos poços, as características técnicas da outorga, assim, quanto que foi liberado, né, a outorga, a validade da outorga, o número da outorga, e desse jeito, bem detalhadinho mesmo. Detalhado, mas resumido, tá, gente? Vocês não precisam fazer um relatório de 500 páginas. O relatório tem que ser simples, tem que ser resumido, mas desde que apresente todas as informações necessárias e que seja completo. Aqui colocamos também o programa de monitoramento de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Aqui vocês veem mais 2 mapas do monitoramento de água subterrânea e de água superficial. Tem o programa de controle de emissões atmosféricas e monitoramento da qualidade do ar, o PGRS e o Plano Operacional de Expressão Vegetal. Esses programas que foram citados aqui, que eu falei para vocês, a gente apresentou, mas apresentou um resumo deles. Porque se fosse colocar cada programa, o relatório ia ficar gigante. Então, querem apresentar um pouquinho mais detalhado essa parte de medidas de controle ambiental, apresentem um resumo de cada programa, apresentem as imagens, apresentem os fluxogramas, apresentem quadros com os resumos das características técnicas de cada programa, por exemplo. Isso vai ser visualmente muito mais fácil. E o capítulo 5, as medidas de reabilitação da área minerada. E aqui, como eu falei para vocês, o nosso caso foi um plano de recuperação de áreas degradadas, que já existe. Então, assim, a gente já colocou aqui um mapa de como é que vai ser executado esse programa de recuperação de áreas degradadas, inclusive com essa área que a gente vai começar a extrair. O cronograma das atividades previstas no PRAD. E, por fim, eu acho que esse é o último. Ainda tem mais, gente. Ainda tem mais. No capítulo 6, vocês descrevem as medidas de proteção à segurança e à saúde do trabalhador. Por exemplo, o plano de emergência, resgate e salvamento, o resumo do programa de gerenciamento de riscos. Então, vocês estão vendo, gente, por exemplo, tanto o plano quanto o resumo vão ser resumos dos programas de forma geral. A gente não colocou aqui os programas de forma completa. Igual eu mostrei lá no requerimento justificativo para vocês, a gente apresentou, por exemplo, o programa de gerenciamento de riscos de forma completa, mas como documento complementar. Na declaração de justificativa técnico-econômica, a gente apresentou somente um resumo dele. E aqui foram os itens que a gente colocou nesse programa de gerenciamento de riscos. Foi os itens resumidos também, igual eu falei para vocês, é o resumo do resumo. E a assinatura, aqui como a gente tem um engenheiro de segurança que trabalha, então a gente colocou o nome dele como responsável técnico, porque de fato é ele a pessoa responsável por esse programa aqui. Colocamos o registro profissional do engenheiro de segurança e a anotação de responsabilidade dele. E a gente colocou um outro programa, um outro resumo do programa de controle médico e saúde ocupacional. A mesma situação do programa anterior. A gente colocou ele de forma completa nos documentos complementares, porém aqui a gente fez um resumo com as principais características do programa. Por exemplo, colocou a data da última revisão, a identificação da empresa, introdução, características gerais das empresas e das atividades, objetivo para o período, exigências e tudo mais. E o nome do coordenador também desse plano foi inserido aqui. E assim a gente finalizou o relatório, né? E assim a gente finalizou o modelo de declaração de justificativa técnica econômica. Então, eu falei para vocês, não ia detalhar muito, porque eu não consigo compartilhar esse tipo de informação, mas eu apresentei para vocês direitinho como é que ele deve ser estruturado, e se vocês prestarem atenção com a norma, cada capítulo desse é exatamente como está descrito até na ordem, que está disposto lá no artigo que fala sobre a declaração de justificativa técnica econômica. Beleza? E agora eu vou falar com vocês como é que devem ser apresentados os mapas, as plantas, as fotografias e imagens. O inciso 3 do artigo 104 vai falar, exemplificar, mostrar para a gente alguns tipos de mapas que eles gostariam de receber no pedido de utilização. Então, vai ter o mapa de uso do solo, geologia, drenagem, os limites municipais, edificações, unidades protegidas e ou com restrições, as cartas planealtimétricas, o modelo digital de terreno, imagem digital de satélite, radar ou aéreo. Mas vejam bem, vocês não precisam, por exemplo, fazer
um mapa só com limites municipais. Vocês podem atrelar esses limites municipais já aqui no mapa de uso do solo, já no mapa de geologia, no mapa de drenagem. Vocês podem agrupar o mapa de geologia com o mapa de drenagem, dependendo da complexidade da sua área, né? Cada área vai ser de uma forma, cada pedido vai ser de uma forma. A mesma coisa, por exemplo, do modelo digital de terreno. Você pode apresentar a sua topografia normal, por exemplo, você faz uma topografia por drone e daí você pode apresentar essa topografia de forma 3D para ser melhor visualmente, né, melhor visualizada. Então, você usa um software, por exemplo, de modelamento para gerar essa topografia, apresentar com uma imagem, por exemplo, mas desde que tenha as coordenadas geográficas direitinho, tenha um grid de coordenadas, tenha o norte. Então, é um mapa bem simples, tá? A gente não cria uma confusão na cabeça de vocês, que, ai meu Deus, não sei que mapa é esse, não sei o que deve conter. É muito simples mesmo, não precisa criar um bicho de 7 cabeças. E aqui eles falam as questões das imagens. Citam imagens digitais de satélite, radar ou aérea com alta resolução. Então, aqui eu vou até dar uma dica para vocês, qual software de criação de mapas que vocês utilizam, mas, por exemplo, o ArcGIS e até o QGIS também, eles têm uma base já de imagens próprias. Então, e são imagens muito boas que vocês podem utilizar, dependendo de onde for a área de vocês. Talvez essas imagens já atendam, né? Às vezes, se vocês utilizarem uma escala menor, que vai dar um zoom maior na sua área, às vezes essas imagens conseguem chegar a esse zoom necessário, né? A essa escala com alta resolução. E a imagem aérea pode ser imagem de drone mesmo, que hoje em dia as empresas estão utilizando cada vez mais, né? Os mineradores estão utilizando cada vez mais um levantamento com imagem de drone, porque é muito mais barata do que uma imagem aérea, por exemplo, por um satélite. Aqui no parágrafo 2º, eles especificam a questão da escala, que deve ser no mínimo de 1 para 1000. Mas isso é muito relativo, gente, depende do tamanho da área, né? Eles estão pedindo uma escala muito detalhada, mas às vezes seu próprio processo minerário nem cabe numa escala dessa, porque a área é muito grande. Então, acho que você tem que adequar mesmo essa escala de acordo com a sua realidade, né? E se você vê que uma escala, por exemplo, de 1 para 12.000, igual eu vou mostrar para vocês que foi o que a gente usou, é suficiente, então apresente dessa forma, porque ela é mais representativa do que uma escala de 1 para 1000, para englobar a área toda, né, mas de forma detalhada. O parágrafo 3º, ele cita que os documentos descritos no inciso 3, eles devem ser padronizados conforme as normas da ABNT, apresentados em escala de detalhe para uma caracterização detalhada do empreendimento e serem entregues georreferenciados a um sistema de coordenadas. Então, eles têm que ser, todos os mapas e plantas que vocês gerarem têm que estar em CIRES 2000. E isso é muito importante, tá, gente? Porque além dos mapas, vocês vão ter que entregar, a gente tem que entregar também no pedido, a questão dos arquivos vetoriais e digitais. Esses arquivos também têm que estar em CIRGAS. Então, lembrem de sempre trabalhar o projeto de vocês em CIRGAS. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, projetos mais antigos, vocês ainda utilizam dados em SAD internamente, né? E mais para os órgãos, tanto a ANM quanto os órgãos ambientais também estão usando cada vez mais os CIRGAS. Eu não sei se são todos, tá? Mas pelo menos os que eu trabalho utilizam CIRGAS. Então, é importante vocês fazerem o projeto de vocês todo em CIRGAS e, se possível, até todo o projeto de campo de vocês, mesmo todos os levantamentos, vocês já fazem em CIRGAS 2000. E aqui eu trouxe uma planta de detalhe, infelizmente eu tive que borrar ela, porque essa é uma planta de detalhe real que eu apresentei, que eu fiz também. Então aqui eu sei que vai ser bem complicado vocês terem que imaginar o que está nessa imagem, mas vamos lá. Aqui vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um grid de coordenadas que eu usei, coordenadas do TM. Aqui estão as características, as informações técnicas. Foi feito em CIRGAS 2000, tem a escala que eu usei, é uma planta de detalhe, eu usei 1 para 12.000, não usei 1 para 1.000, porque a minha área ela tem aqui mais de 400 hectares, então 1 para 1.000 não seria uma escala adequada. Aqui tem um mapa de localização geral do Brasil e tudo mais, do estado que tem um processo, do município que tem um processo.
minerário. E nesse mapa aqui, gente, ele foi um mapa que ele tem as questões das drenagens. Se vocês olharem que isso aqui é um rio, ele tem reservas legais. Isso aqui em verde é o que extrai do CAR de reservas legais. Ele tem as linhas, as cotas, as linhas de curvas de nível da topografia, e elas estão diferenciadas por cotas mesmo, para tentar mostrar o relevo na área. Ele tem também o desenho da poligonal do processo minerário, o desenho do corpo mineralizado. Então, todas essas informações eu coloquei aqui. Vocês estão vendo que não tem uma imagem de fundo, né? Aqui são só arquivos mesmo vetoriais. E aqui tem a legenda normal e as informações dessa planta. E o que vocês colocam como informações? O nome dessa planta, por exemplo, sei lá, área de reserva legal. Aí vocês colocam o nome da planta aqui, o número do processo minerário, o tamanho da área em hectares, o município, a elaboração, no caso a data, né, quando foi elaborado, a RT, o número do CREA, do responsável técnico, a assinatura da pessoa que fez esse trabalho, essa planta. E aqui também é uma planta de detalhe, e aqui já tem uma imagem no fundo, como vocês podem ver. Essas informações são bem parecidas também com o que a gente viu anteriormente. E aqui eu já deixei um pouco melhor para vocês darem uma olhadinha na situação. Aqui tem o desenho da poligonal, tem a imagem de fundo. Essa imagem aqui mais escura, digamos assim, é a imagem do próprio ArcGIS, que eu utilizei para fazer essa planta. E aqui é uma imagem de drone, essa imagem desse lado aqui. Esse mapa era mais completo, gente, mas eu tive que cortar para resguardar informações. Então aqui é uma imagem de drone. Então nesse mapa eu utilizei tanto a imagem de drone quanto a própria base do ArcGIS. E a base do ArcGIS, que eu falei para vocês, é muito boa, dependendo da escala que vocês trabalhem. E aqui a situação desse pedido é que aqui de um lado eu tenho uma portaria de lavra e aqui eu tenho um requerimento de lavra. Então eu preciso expandir a minha lavra para esse outro processo aqui, que até hoje não saiu a concessão de lavra. Então imagine, isso é uma situação muito comum, gente. Vocês podem pensar, ai meu Deus, falta de planejamento, não sei o quê. Mas esse pedido aqui tinha anos que foi feito e não tinha nenhuma resposta. Então, a estratégia foi antecipar a extração com pedido de guia de utilização. E vamos entrar nos emolumentos. O que são os emolumentos? Meu Deus, que palavra difícil, não sei nem o que é isso. Eu também não sabia, tá? Queria falar pra você que, pra mim, quando falaram a primeira vez essa palavra, eu fiquei, assim, 2 macaquinhos batendo no meu cérebro, porque eu não fazia ideia do que era. Mas os emolumentos são as taxas que são geradas para vocês instruírem o processo. Então, geralmente, uma guia de um requerimento de guia de utilização, ele gera uma taxa, assim como requerimento de pesquisa, assim como requerimento de registro de licença. Então, todos os atos principais que vocês fazem dentro da Agência Nacional de Mineração vai gerar uma taxa. Isso a gente é chamado de emolumentos. No inciso 4, do artigo 104, fala que o comprovante de pagamentos dos respectivos emolumentos no valor fixado no anexo 2, que o comprovante de pagamento tem que ser anexo ao pedido. E esse parágrafo primeiro, a gente pode parecer uma besteira, mas é uma coisa que, se vocês pagarem uma guia de utilização e apresentar o processo, se o processo for indeferido, se o pedido de guia for indeferido, esse valor não volta para você. Então, você já tem que ir com esse risco de perder esses R$6.000, né? Então, lá no protocolo digital, você vai apresentar o boleto que vai ser gerado para pagamento dessa taxa, mais o comprovante de pagamento. Então, aqui eu estou no site da MM para mostrar para vocês como é que geram um emolumento de guia de utilização. Vocês vêm aqui em emissão de boletos. Vai abrir aqui, ó, várias opções. Mas vocês vão na opção emolumentos. Aí já direciona para uma outra guia. E aqui é a guia onde vocês vão emitir o boleto. Coloca o CNPJ, o CPF, o nome. E aqui no item 12 vocês vão ter o valor, que é de R$ 6.609,91 para a emissão do boleto de guia de utilização. Aí vocês vão colocar um aqui e botar para imprimir. Aí vai gerar um boleto para vocês em PDF e com prazo de vencimento de 30 dias. Então, vocês estão gerando hoje, vão ter que pagar até o dia 18/11/2020.
para poder ter validade. Senão, se vencer o boleto de vocês e vocês não conseguirem pagar e não conseguirem protocolar o pedido, daí vocês vêm e geram um outro boleto, tá bom? É bem simples. Bom, chegamos nos dados vetoriais e digitais. Aqui eu coloquei para vocês o parágrafo 4º e o 5º, que é referente lá ao que a gente viu anteriormente, que os dados vetoriais devem ser entregues no formato DXF. DXF é o formato CAD, do AutoCAD, por exemplo, e SHP, que é o shapefile, formato que é lido pelo ArcGIS ou pelo QuantumGIS, e as imagens raster devem ser georreferenciadas e apresentadas no formato GeoTIFF. GeoTIFF é um formato que é referente a uma imagem georreferenciada. O parágrafo 5º expõe que os dados digitais deverão ser compatíveis para serem visualizados em ambiente de sistema de informações geográficas ou o CAD, né? O sistema de informações geográficas que eu citei para vocês, que eu já trabalhei, que eu conheço, né, que eu trabalho, é o ArcGIS e o QuantumGIS, né? E aqui, gente, já trouxe uma coisa maravilhosa para vocês, que é como vocês podem até organizar os dados que vocês geraram, esses dados que são pedidos de forma vetoriais e digitais. Então, aqui é muito importante vocês organizarem direitinho, porque na hora que vocês forem fazer o protocolo, já fica muito mais fácil, e aí vocês já vão riscando também qual documento que vocês têm, qual documento que falta. Então, isso é bem legal para vocês se organizarem melhor na instrução do processo. Então, aqui, por exemplo, como esse meu pedido fiz em julho, coloquei aqui 2020, julho. Não precisa fazer igual, tá? É só um modelo do que eu já tinha. Aí, coloquei aqui docs.gu e eu criei várias pastinhas. A primeira delas foi dos arquivos vetoriais. Tem duas pastas, porque uma é mais completa do que a outra, né? Essa aqui que eu abri aqui é a mais completa. Que o que eu fiz? Eu dividi entre os arquivos CAD, Shapefile e imagens. Vocês vão olhar, se vocês voltarem lá na norma, que eles colocam que devem ser apresentados os arquivos no formato Shapefile, DXF e ou Shapefile, né? O I ou vocês podem apresentar ou não, né? Vocês podem apresentar um ou outro, ou vocês podem apresentar os dois. A gente optou por apresentar os dois para não ter nenhum problema. Então, a gente apresentou tanto os arquivos em formato CAD quanto os arquivos em formato Shapefile. Além das imagens, no nosso caso, a gente utilizou imagens de drone, que era o levantamento que a gente tinha de imagem. Então, aqui nos arquivos CAD, Shapefile, eu detalhei para vocês o que foi apresentado. A gente colocou os limites de autorização e licenças ambientais, as curvas de nível, os cursos da água, poligonal do direito minerário, sequenciamento de lavra, um shape, um arquivo só de comunidades, vilas, povoados, e um shape de acessos e estradas. Se a gente continuar aqui no nosso fluxograma, vocês vão ver que tem uma pastinha de planta de detalhe e planta de situação. Na norma, ele pede só a questão da planta de situação, eu acho. Eu não lembro de verdade. Mas, enfim, vocês lembram lá da escala de 1 para 1000? Então, aqui a gente usa na nossa planta de detalhe 1 para 12.000. Igual eu falei para vocês que era o que se adequava melhor ao tamanho do nosso direito minerário. E o que eu apresentei como planta de detalhe? Apresentei a questão da autorização de expressão vegetal, o limite da autorização de expressão vegetal. Apresentei o limite da licença ambiental, da licença de operação. Apresentamos também um detalhe do sequenciamento. Apresentamos uma planta da tira, a planta topografia 3D do direito minerário. O que é isso? Que, igual eu falei para vocês, a gente pegou as curvas de nível, trabalhou no software de modelamento para gerar uma superfície 3D. Mas isso é de acordo com o que vocês tiverem de recurso, tá, gente? Isso aqui é um modelo. O nosso ficou bem completo porque a gente já tinha tudo isso. Tinha imagem de drone, tem um programa, tem um software de modelamento que já ajudou a gente na topografia. Então, tudo que vocês tiverem de ferramenta a favor de vocês, utilizem, que vai deixar o trabalho de vocês mais completo. E aqui, na planta de situação, a gente já usou uma escala de 1 para 20.000, que era para diminuir o zoom, né, e agregar mais elementos. Então, por exemplo, o que a gente apresentou aqui como planta de situação? Apresentou uma planta planaltimétrica, uma planta de drenagem, uma planta de geologia, uma planta só com as imagens de drone, tanto com as imagens de drone quanto as imagens lá da base da ArcGIS, da Esri, né?
uma planta com sequenciamento, uma planta topográfica e uma planta de uso do solo. E voltando aqui ao nosso esqueminha, a gente tem aqui uma pastinha de documentos complementares. O que a gente colocou como documentos complementares? O que a gente apresentou como documentos complementares? As autorizações e licenças ambientais, a RT, a carteira do CREA do responsável técnico, o PCMSO completo, o PGR completo, o resumo do PRAD. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá na declaração da justificativa técnica a gente apresentou um resumo desses 2 documentos? Aqui a gente apresentou eles de forma completa, mas porque também a gente tinha na nossa base de dados. Se vocês não tiverem, apresentem só lá na declaração mesmo, é suficiente. E voltando aqui ao nosso fluxograma, tem uma pastinha de emolumentos, que é onde a gente coloca o boleto, que eu mostrei lá para vocês anteriormente, e comprovante de pagamento desse boleto. E os templates da ArcGIS, são os projetos, né, da ArcGIS, depende de cada um. Isso aqui eu não apresentei, tá, gente? Isso aqui eu só fiquei comigo mesmo, não apresentei. Deixei como backup nosso. E os outros documentos, aqui tem em PDF, né? Tem a questão da declaração da justificativa, que foi um documento PDF, e o requerimento da GU, ele está aqui. Esses outros 2 documentos, que foi porque eu precisei apresentar complemento do pedido, assim, no mesmo instante, porque eu não consegui protocolar tudo de uma vez, o sistema não aceitava. Então, aí eu fui justificando isso por meio desses 2 requerimentos aqui logo em seguida. E deu tudo certo, a gente ninguém me questionou nada, até porque foi tudo muito perto um do outro e eu já tinha apresentado também os documentos principais. Isso aqui foi de fato só uma complementação. E aqui eu trouxe para vocês um modelo de licença ambiental, que a licença ambiental ela é mencionada no artigo 107, porque o que acontece? Com a resolução 37 de 2020, ela tornou a guia de utilização, a emissão da guia de utilização, um ato vinculado. Então, a ANM ela pode analisar o seu pedido de guia de utilização e ele não é obrigatório ter a licença ambiental. Ela pode emitir a sua guia de utilização sem licença ambiental. Porém, ela só vai ter validade quando você tiver a licença ambiental, porque você não pode fazer tração sem licença ambiental. Então, é isso que está disposto aqui no artigo 107, que a eficácia da GU ficará condicionada à obtenção da licença ambiental ou documento equivalente. O documento equivalente seria algum tipo de autorização, dependendo do órgão competente, ou ele emite uma licença, ou ele emite uma autorização para extração mineral. Então, aqui eu trouxe um modelo de licença do estado do Pará, aqui uma licença de operação mesmo, aí vem o número da LO, vem a data de validade, o processo que gerou essa licença de operação, a data do protocolo desse processo, aí vem todas as informações aqui, o nome, o porte, o nome assim, que é o nome da empresa ou da pessoa física, né? O endereço, o que importa mesmo é o que está aqui, a autorização para quê? Extração de minerais. Aí, qual é o tamanho da área? Tem especificado aqui. Onde que está localizada essa área? Está escrito aqui. Quanto que está autorizado para ser lavrado por ano? Está especificado aqui também. Qual é a substância? Qual é o tempo de validade? Além de estar aqui, às vezes vem aqui de novo também. Então, é mais ou menos assim que tem que ter as informações obrigatórias de uma licença ambiental. E aqui embaixo no parágrafo, eu trouxe para vocês o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, porque eles falam, por exemplo, o titular da GU deverá apresentar a ANM, a licença ambiental, ou documento equivalente, dentro de 10 dias, contados a partir da emissão desta última, sob pena de cancelamento da guia. Então, não quer dizer que sua guia de utilização ela foi emitida hoje, mas a sua licença ambiental vai ser emitida daqui a um mês. Então, como é que fica esse prazo de 10 dias? Não, gente, os 10 dias é contado a partir do momento que você recebe a sua licença ambiental. Então, você recebeu sua licença ambiental, você tem 10 dias para apresentar para o órgão. E o parágrafo 4º, a realização de lavra sem a devida licença ambiental ou documento equivalente, ainda que nos termos da GU,
será considerada lavra legal, lógico, porque a gente não pode lavrar sem uma licença ambiental autorizativa, autorizando esse ato de extração. Aí caracterizam como crime de usurpação. Bom, da análise e decisão da emissão de guia de utilização. Voltei aqui para o artigo 105, que eu falei até dele antes, né? Bem pouco em relação à questão das quantidades solicitadas para a emissão de guia de utilização. Então, aqui eu vou voltar nele de forma mais específica, que isso aqui eu até comentei com vocês no slide anterior, que a guia de utilização ela vai ser considerada um ato vinculado desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos: apresentar o rol de documentos do que trata o artigo 104, quando da formulação do requerimento. Então, se vocês apresentarem todos os documentos, já é um passo mais fácil para a emissão da guia de utilização de vocês. Roberto, se eu não apresentar algum documento, se o meu projeto é mais simples, não tem como apresentar todas as informações, não quer dizer que a sua guia de utilização será indeferida, mas ela vai ter que passar por uma análise mais detalhada e possivelmente podem ser pedidos outros tipos de documentos técnicos para complementar o pedido de acordo com a situação que se encontra a sua área, que se encontra o seu processo minerário. Então, isso é bem relativo, tá, gente? O inciso 2 ele é bem importante porque ele fala a questão da taxa anual por hectare devidamente quitada. Então, se você tem pendência com taxa anual por hectare, você pode ter problemas na emissão da sua guia de utilização. Estiver em situação de irregularidade em relação ao processo minerário, não tendo incorrido em nenhuma das causas de caducidade, ainda que não tenha sido formalmente declarado nos autos, mas que já sejam de possível constatação. Então, eles também colocam a guia de utilização como um ato vinculado relativo à questão de regularidade do processo minerário. Um dos outros requisitos para que a guia de utilização seja um ato vinculado é a questão de lavra legal, que ela não deve ter ocorrido previamente ao requerimento de guia. Eu entendo que isso é relacionado ao processo minerário, mas talvez pode ser também a questão do titular do processo minerário. Eu honestamente não tenho certeza, se vocês souberem, vocês me falem aqui. O artigo 107, a eficácia da guia de utilização ficará condicionada à obtenção da licença ambiental ou documento equivalente. Eu repeti ele aqui, que a gente já tinha falado dele anteriormente quando eu mostrei para vocês o modelo de licença ambiental, porque é um ato vinculado, mesmo que vocês apresentem todos esses documentos, a sua guia de utilização só vai começar a valer de fato quando você tiver uma licença ambiental. Aqui eu trouxe para vocês como é que deve ser feito o protocolo digital do pedido de guia de utilização. Isso aqui é do próprio site da ANM, que tem lá nos informativos. Então, aqui, o que ele mostra para a gente? Que eu devo protocolar pelo número de processo. Então, eu vou lá, entro com o meu login, entro com o login da empresa ou do titular do direito minerário, e daí vou logo digitando, vou fazer o protocolo por número de processo. No protocolo de número de processo, eu vou procurar essa opção aqui, solicitar a guia de utilização. Quando selecionar essa opção, vai aparecer os campos para eu adicionar esses documentos. E aqui ele me mostra o que é obrigatório e o que é facultativo. Então, o requerimento, que é o primeiro documento que eu mostrei para vocês, ele é um documento obrigatório. A planta de detalhe é um documento facultativo, mas vocês percebam que eu apresentei também várias plantas de detalhe, porque para mim elas são importantes para o projeto. A prova de recolhimento dos emolumentos, no caso o boleto e o comprovante de pagamento, ele é um documento obrigatório. Como documento complementar, aí vai a critério de cada um, ele é facultativo. Então, se vocês não conseguirem protocolar tudo nas opções obrigatórias, coloquem aqui como documento complementar. Isso eu mostrei para vocês também exemplos de documento protocolado como documento complementar. A própria licença ambiental, a RT, ou a carteirinha do CREA do responsável técnico, a autorização de expressão vegetal, por exemplo, os planos lá mais completos, que eu coloquei como documento complementar. Então, vai da necessidade do projeto de vocês, quais documentos complementares vocês querem adicionar. A procuração também é facultativa, porque às vezes você nem precisa de procuração, já é um representante legal, já está
site já está vinculado ao certificado digital da empresa, por exemplo, então não precisa de procuração. Mas, de repente, a pessoa que assinou o requerimento, é bom você colocar a procuração dela também, se ela ainda não foi identificada no processo. A declaração, que aqui é o estudo, né? A declaração com justificativa técnica e econômica, é o modelo do relatório que eu mostrei para vocês, ele vai entrar aqui. E, por fim, a planta de situação. A planta de situação é um documento obrigatório, então todas as plantas de situação vocês colocam aqui, todas as plantas de detalhe vocês colocam aqui. E aqui eu trouxe a interface depois que vocês entram lá no protocolo digital com o número do processo e selecionam solicitar guia de utilização, aí aparecem as abinhas de cada um desses itens aqui para vocês colocarem e anexarem os documentos. Percebam que o asterístico são os documentos exatamente que eles estão falando aqui como obrigatório. E os outros que não têm asterístico são os documentos facultativos. Depois que vocês anexarem cada um deles, aí vocês vão protocolar. Por isso que é importante vocês organizarem até as pastinhas lá de vocês, igual eu falei, dessa forma, que na hora que vocês forem fazer protocolo, vai ficar muito mais fácil vocês encontrarem todos os documentos necessários. E chegamos aqui na emissão da GU e publicação no Diário Oficial da União. O que eu coloquei até aqui o SEI e o site Imprensa Nacional? Com que objetivo? Vocês vão acompanhar todo o pedido de vocês de guia de utilização pelo SEI, pelo Sistema Eletrônico de Informações. Por quê? Porque vão ser inseridos os despachos, toda a tramitação do processo de vocês. Então, é importante vocês acompanharem pelo SEI para vocês verem, por exemplo, como é que está o andamento do processo. No nosso caso, nosso processo foi analisado no Pará, depois foi para Brasília, depois foi emitida a guia de utilização, então eu consegui acompanhar tudo isso pelo SEI. E aí é bom também para vocês verem quem é que está analisando o processo de vocês, os prazos que está acontecendo toda essa análise e tudo mais. É importante vocês terem esse controle do SEI também, até para cobrar um pouco mais, né, se for o caso de estar demorando muito a análise de vocês e tudo mais. E o site da Imprensa Nacional é onde vocês conseguem acessar o Diário Oficial da União, que é a publicação, que vocês vão lá olhar todos os dias, né, até sair a publicação da guia de utilização. Mas uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que o próprio SEI também já está inserindo a publicação do Diário Oficial da União. Então, até no mesmo dia, eu acredito. Antes estava demorando mais, mas agora já fazem de forma automática. Eu acho que já ligaram os dois sistemas. Então, já fica no dia que sai a publicação, também já é inserido no SEI. Então, os sistemas já estão conversando entre si. E eu trouxe para vocês aqui um de guia de utilização. Como é que é emitida, o que vem escrito. Então, o documento é esse, tá? A gente tem um outro campo de observações que eu dividi, que não ia caber aqui. Então, vem aqui o nome do titular, o número do processo minerário, a questão do alvará de pesquisa. Nesse caso aqui, esse processo que a gente recebeu, ele nem teve alvará de pesquisa, ele já veio de uma disponibilidade, então ele já entrou com o pedido de requerimento de lavra. O número da data de publicação do Diário Oficial da União, mas nesse caso não veio com a data, porque isso aqui foi emitido antes da publicação do Diário Oficial da União, então não veio com a data mesmo. Aqui vem o município, o estado, a substância mineral vem caracterizar, a quantidade de minérios toneladas por ano, vem aqui o prazo de validade, igual eu expliquei para vocês, que o nosso foi de 2 anos. E aqui vem todas as informações, as condicionantes e tudo mais. Aqui ele já fala bem claro a questão da CEFEM, né? Que é obrigada a efetuar o recolhimento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. E, gente, isso é super importante ter o controle disso, porque vocês têm que lembrar, se vocês receberem uma guia de utilização agora em 2020, em 2021 vocês têm um RAL para declarar, no dia 15 de março. Então, controlem essas informações direitinho. E aqui são condicionantes gerais para um bom andamento da atividade. E nas observações, isso eu achei bem relevante trazer para vocês também, porque olha o que ele fala, já aqui no primeiro item. Esta guia de utilização só terá validade a partir da data de publicação do Diário Oficial da União. Então, igual eu falei para vocês, essa guia de utilização foi disponibilizada no SEI
antes da publicação no Diário Oficial da União. Então, quando ela foi inserida no CEI, ela já tinha validade? Não. Aqui já está bem claro, dizendo que ela só vai ter validade quando for publicada no Diário Oficial da União. Então, por exemplo, essa nossa guia foi inserida num mês, e um mês depois foi publicada no Diário Oficial da União. Então, já podia extrair quando ela foi inserida? Não. E aqui eles citam a licença de operação que a gente apresentou, que foi emitida pela Secretaria de Estado do Estado do Pará, a validade dessa licença, os trabalhos de lavra. Aqui eles falam a questão das normas reguladoras de mineração. E o não atendimento das condicionantes poderá ensejar o cancelamento da presente guia. E aqui eu trouxe para vocês o modelo do extrato de publicação da guia de utilização. Igual eu falei, nosso processo estava em fase de requerimento de lavra, então vem aqui bem especificado, fase de requerimento de lavra. Autoriza a emissão da guia de utilização. Esse é o número do evento que autoriza a emissão. Aí aqui eu tive que bloquear tudo, né, gente? Enfim, desculpem, mas não dava para trazer todas as informações. Aqui vem com o número do processo minerário, seguido com o nome do titular. Tem o número da guia de utilização, logo em seguida a quantidade, as toneladas por ano, tem a substância mineral, a duração, bem clara aqui, de 2 anos. E essa informação final é a principal. Duração da guia de utilização, 2 anos a partir da data de expedição da licença ambiental. É a partir da data que foi inserida a guia no SEI? Não. É a partir da data de publicação do Diário Oficial da União? Não. É a partir da data de expedição da licença ambiental. No nosso caso, nossa licença ambiental foi expedida um pouco antes da liberação, lógico, da guia de utilização. Então, mas foi um pouco antes, mas não foi muito tempo antes, foi só alguns meses antes. Então, a gente está considerando a nossa data de validade da guia de utilização, de fato, a data que foi emitida a licença de operação. Por mais que, nesse nosso caso, a licença de operação é muito mais do que 2 anos. E aqui assinada pelo superintendente, né? E trouxe para vocês as obrigações para manter a GU. Ah, recebi minha GU, acabou as minhas obrigações, é só lavrar para sempre? Não, né? Vocês já viram que já vem bem específico no próprio documento de guia a questão da CEFEM. Então, é uma das primeiras obrigações que devem ser consideradas. Então, no artigo 117, que vai elencar cada uma dessas obrigações. A primeira delas, executar os trabalhos em observância à legislação minerária, ter um responsável técnico habilitado para o exercício da profissão, para essas atividades de extração, não dificultar ou impossibilitar o aproveitamento ulterior da jazida, no caso, não fazer a lavra ambiciosa, né, que é lavrar a melhor parte da jazida, comprometendo o sequenciamento da própria jazida, a vida útil da jazida. Não dificultar, estou repetindo, responder pelos danos e prejuízos a terceiros, promover a segurança e a salubridade das habitações existentes, evitar o extravio das águas e prejuízos aos vizinhos, evitar a poluição da água, do ar, adotar as providências indicadas pela fiscalização dos órgãos, no caso de eventual interrupção temporária dos trabalhos de extração, manter-se frente de extração em bom estado, de modo a permitir a retomada das operações. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui já entra num outro ponto, que é, de repente, num pedido de suspensão de lavra. Às vezes, vocês precisam parar por mais de 6 meses, então aí você já tem que entrar com um pedido de suspensão de lavra, que já é um outro tipo de trabalho, já é outro tipo de relatório que tem que ser apresentado com outras informações. E aqui o que eles estão falando é, se houver esse pedido, se houver até interrupção dos trabalhos, vocês têm que manter a área de forma adequada para a retomada das operações assim que possível. Olha quem aparece aqui no inciso 10º. O RAU, o Relatório Anual de Lavra, que deve ser apresentado até o dia 15 de março de cada ano. Aí vem que não realizar qualquer atividade de extração sem a prévia obtenção de licença ambiental ou documento equivalente. Então, mais uma vez, eles estão batendo aqui na questão de não existe
lavra sem licença ambiental. Então, fiquem com isso na cabeça de vocês. E suspender imediatamente a atividade de extração mineral, uma vez expirado o prazo da licença ambiental. Exatamente o que foi falado também no inciso anterior. Não existe, gente, se a sua licença não tem mais validade, e você não pediu a prorrogação dela, então você tem que parar a sua atividade, porque você não pode extrair sem a licença ambiental. E como é que faz para pedir a prorrogação da guia de utilização? Você pediu os 3 anos lá, e daí acabaram os 3 anos, tá quase acabando os seus 3 anos, e agora, meu Deus, o que eu faço? Eu peço outra guia de utilização? Você pode pedir a prorrogação dessa guia por igual período. No caso, se você recebeu 3 anos, você pode receber mais 3 anos, ou pedir mais 1, mais 2, dependendo da sua necessidade. E o artigo 120, ele mostra os documentos obrigatórios para isso. E vocês vão ver que esses documentos estão muito relacionados às obrigações após a outorga da guia de utilização. Por exemplo, eles vão pedir um relatório das atividades de pesquisa mineral até então desenvolvidas ou relatório final de pesquisa, em sendo o caso, incluindo informações sobre as atividades de extração. Então, aqui, vocês estão lá, vocês pediram a guia de utilização na fase de alvará de pesquisa, e no meio do caminho, no caso, sua guia de utilização, ela foi dado o tempo até o prazo de validade do alvará. Então, aí no meio do caminho você também já apresentou os seus relatórios de pesquisa, ou parcial ou final. E o que a ANM quer saber é como é que está esse trabalho, né? E ela também quer ter uma visão geral do que já foi feito, das atividades de extração, o que foi extraído, como é que foi feito, como é que está a área hoje. Eles pedem novamente a planta topográfica da área, mas agora uma planta topográfica do que já foi lavrado, com a autorização da guia de utilização. Pedem uma nova justificativa técnica e econômica apenas se for prevista modificação nas condições operacionais. Então, se lá naquelas condições que vocês escreveram tiver alguma mudança, aí vocês têm que apresentar uma nova justificativa. O ideal, assim, se não houver justificativa, é vocês citarem que não houve, mas vocês podem até apresentar um resumo, né, para relembrar lá o técnico que vai analisar do que vocês colocaram como condições operacionais. Tem a comprovação, novamente, tem a comprovação do recolhimento da CEFEM, referente à quantidade de substância mineral extraída. Então, igual eu falei para vocês, a questão da CEFEM já vem lá descrita, bonitinha, em uma das observações da guia de utilização. Então, vocês têm que recolher ela direitinho, tem que deixar os comprovantes e tudo mais, porque aqui, ó, eles estão pedindo para você, na hora que você for fazer o seu pedido de prorrogação, você comprovar que você fez o recolhimento adequado da CEFEM, senão o seu pedido pode ser indeferido. E o comprovante do pagamento dos emolumentos. De novo, Roberto, gente, vocês vão ter que pagar de novo os R$ 6.600 aqui neste momento, no momento de prorrogação da guia de utilização. Muito obrigada se você chegou até aqui, se você assistiu tudo. Obrigada por participar da minha segunda aula também, se você já assistiu a primeira, essa aqui é a minha segunda de projeto técnico, que pode ter sido um pouquinho mais maçante, que a gente entrou mais nos detalhes técnicos mesmo, talvez tenha sido um pouco confuso. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, eu abro todo dia a minha caixinha de perguntas no Instagram, então vocês podem lá colocar a dúvida de vocês, podem me chamar no direct, que eu vou estar disponível para explicar da melhor forma possível para vocês e tentar melhorar cada vez mais as aulas conforme vier a demanda de vocês, até porque isso aqui foi uma sugestão de vocês para apresentar esse conteúdo dessa forma, para apresentar mais projetos técnicos, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês e até uma próxima.